Olá, meus amigos, grande satisfação em tê-los neste momento aqui conosco. Essa é a nossa segunda apresentação de um conjunto de 4 apresentações que trata sobre uma pauta muito importante, de grande relevância: a conclusão do curso de Naturologia Clínica. Como é que nós encaramos o fechamento dos nossos trabalhos, ok? E a direção que estamos dando a tudo o que fazemos e de como gostaríamos que todas as pessoas envolvidas tivessem a oportunidade de ver o fechamento do curso e a caminhada que se descortina para o desenvolvimento de um trabalho decente, digno. Na nossa primeira apresentação, falamos sobre a conclusão do curso. Nesse segundo momento, segundo grande momento, na segunda aula de uma série de 4, foco e objetivo. Foco e objetivo do profissional. Você fecha um curso, vai fazer o que da vida? Como é que vai ser? Na sequência, a terceira aula, vamos tratar sobre a construção do TCC e da gravação do vídeo, pequeno vídeo que é feito de apresentação desse profissional ao mercado. Em quarto lugar, o fechamento de todos os trabalhos, que é a nossa formatura e de todo o momento especialíssimo que ocorre quando nós diplomamos os alunos, certo? Bom, sem mais delongas, quero retomar, portanto, do ponto em que paramos na primeira aula e dando sequência agora na segunda aula. Você observa aqui na tela que nós tratamos, está riscado, né? As duas linhas estão riscadas, mas a nossa pauta tem sido como raciocina o naturologista clínico. E aí nós tratamos na primeira aula sobre qual a nossa definição no consultório e que quadro mental existe na pessoa do naturologista clínico. O que você tem na sua cabeça quando você atende uma pessoa lá no consultório, beleza? Agora nós estamos avançando para a questão de que recursos existem a favor do trabalho do naturologista clínico, tá certo? Que recursos são estes? E depois, na sequência, como a formação que oferecemos permite uma condição técnico-profissional de excelente performance. E nessa exposição aqui, me interessa, de maneira muito pontual, foco e objetivo. Nós temos uma meta, certo? Muito bem definida. Veja, no estudo da naturologia, ao longo de todo o nosso curso, nós estudamos homeostasia. Eu não vou, naturalmente, entrar nos detalhes técnicos, porque quem está terminando o curso sabe claramente o que é homeostasia. E a homeostasia envolve a dominação da osmose, da termogenia, do eletromagnetismo e da pressão no corpo humano. Na osmose, nós trabalhamos de maneira muito forte o fluxo hídrico profundo, que é o fluxo de água que tem que correr no metabolismo inteiro. E nós enfrentamos a desidratação, que é um adversário tremendo. Os órgãos internos do corpo, tomados de desidratação, afetam de maneira muito ruim todo o bom desempenho do corpo, que é doença. A perda dessa boa motilidade orgânica, ok? Aí, a perda de água, a falta de um bom fluxo hídrico profundo, gera uma elevação da temperatura interna. Falta de água, calor excessivo dentro do metabolismo do corpo. Para agravar isto, a população tem uma alimentação ruim, come muito mal, e não tem instruções sobre como se alimentar de maneira satisfatória. Isto levará então ao bloqueio dos 4 emunctórios. Vai bloquear rins, pele, pulmões e intestinos. O sujeito não sua com qualidade, não urina bem, porque ele está inclusive desidratado. Ele não respira muito bem e não defeca. Prisão de ventre crônica. Em cada 1000 pessoas, 3 pessoas não têm prisão de ventre. É um negócio horrível. E isso está conectado.
falta de boa água, falta de alimentação adequada, desidratação e bloqueio dos canais de saída de lixo, que são os hemonctórios. Esse distúrbio osmótico e termogênico gera no corpo do sujeito uma alteração na sua coluna vertebral, porque o intestino desviado, a desidratação interna faz com que os ossos percam água. Há uma perda da boa estrutura da coluna vertebral que chega à situação de escoliose, lordose, cifose, hérnia de disco e por aí afora. E aí, naturalmente, que o eletromagnetismo, a indução eletromagnética que mantém o corpo vivo, a eletricidade da própria vida, não flui de maneira correta. Não flui. E o nosso contato com o nosso mundo, com a Terra, acaba sendo severamente afetado. A perda desse eletromagnetismo leva as pessoas à irritabilidade, à agitação, enfim. Por último, você tem a questão da pressão arterial, a condição cardiorrespiratória. E isso vai nos afetar no final de todo esse painel com quadros psíquicos emocionais extremamente negativos. Nesse ponto, nós temos que ajustar a situação das pessoas com relação à ingestão de água de qualidade. Os motivos para essa água de qualidade, para essa demanda, estão ligados aos 70% do corpo físico, porque nós somos, como entidade humana, 70% constituídos de água. Com os intestinos, rins, pulmões e pele, como os intestinos, rins, pulmões e pele poderão funcionar bem se o corpo está cheio de lixo e intoxicado. A alimentação não é questão menor, responde por 30% do todo. E como poderá fluir água na rede linfática, sangue na estrutura circulatória, eletromagnetismo nos nervos e os controles internos na parte endócrina das glândulas, com um corpo todo torto e com impeditivos, escoliose, lordose e etc. Como? Não tem como. Então é doença, é gerada por esse painel aí. Por fim, uma vida emocional fica toda bagunçada. Uma mentalidade idiota e estúpida por ser preguiçosa em estudar e aprender. Um espírito sem conexão com Deus e podre nos princípios. Vai ter saúde como? Princípios podres. São os princípios que levam as pessoas a estarem podres, intoxicadas, doentes, fétidas. E isso é uma conversa clínica. Aqui estamos tendo uma conversa clínica. Um sujeito desidratado, que não bebe água, o corpo dele fede, porque ele não consegue eliminar fezes, suor, a urina. Por falta de água, o sujeito fede, está podre. A mente dele está intoxicada. Os princípios são de imundície. E milhões não sabem nada sobre isto. No consultório, no trabalho, prestemos bastante atenção nesse tópico. Que recursos existem a favor do trabalho do naturologista clínico? Primeiramente, eu preciso saber o que é que eu vou restaurar. Vou restaurar isso aqui. Então, nós temos 3 grandes característicos na mesa. A homeostasia, que é o ideal, que é o equilíbrio, o estado ideal e natural. Eu tenho uma reação que o corpo pratica, chamado reostasia, que é uma reação, um estado clínico e indutivo. Nós, da naturologia, trabalhamos aqui, na reação. E vamos reagir ao quê? Ao que é chamado de alostasia. Por quê? Porque o sujeito desequilibrado não está em homeostasia. O sujeito está em alostasia, que é uma adaptação, um estado de ajuste provisório. O sujeito vive doente. Essa alostasia aqui enunciada é muito estudada numa disciplina, num conjunto de conhecimento chamado normose.
A normose é o estudo de uma condição humana em que o sujeito intoxicado e doente considera normal. Então, eu tenho dor de cabeça, sempre tive, é normal. Isso é normose. E normose é uma aberração, ok? É uma estupidificação existencial. É ser um completo louco. Só que muitas pessoas são loucas, estupidificadas, porque não sabem. Quando ela vem ao consultório, ela precisa ser instruída, orientada, iluminada, edificada. E esse é o nosso trabalho, certo? Esse é o trabalho. E aqui temos uma linguagem, às vezes, um tanto dura. Eu estou falando com profissionais. Todos estão entendendo perfeitamente a linha, porque estão fechando o curso. Estão entendendo a lógica. A alostasia, ela é uma adaptação, um estado de ajuste provisório para o cenário de doença. A alostasia é viver doente, doença crônica. Você se adapta. Então o sujeito não defeca direito, ele se adapta a viver com um barrigão cheio de fezes ali dentro. Então o naturologista encontra um cliente que vem em alostasia, adaptado, com ajustes provisórios, porque aquilo dali está matando ele, e ele precisa ser conduzido à homeostasia, que é o equilíbrio, o estado ideal e natural. Então, nós da naturologia clínica trabalhamos o tempo todo em reostasia. Nosso trabalho é a vida toda estar entre homeostasia e alostasia. Nós somos terapeutas da reostasia. Nós sempre trabalhamos reações de estados clínicos e que nós vamos induzir ao máximo de equilíbrio possível. E não importa o que aconteça, a homeostasia será o início e a finalidade do organismo humano. O organismo humano vai buscar a homeostasia o tempo todo, porque isso é o poder de Deus. Mas o pecado, a destruição, leva o ser humano à alostasia, onde nós entramos com os dons que Deus nos deu, com a nossa capacidade terapêutica, estamos na fase da reostasia, lutando junto com as pessoas para recuperar a saúde delas. Isso é o consultório. Estes são os recursos. Reação no estado clínico indutivo. E aí vamos fazer isso como? Na prática. Vamos partir para a prática? O que a gente tem de prático para trabalhar? Primeiro, nós vamos estabelecer o padrão do cronobiograma. Então, no consultório, o naturologista não tem fantasias, ilusões. Ele sabe que o cliente jamais terá sucesso se ele não obedecer a um padrão que é chamado de cronobiograma. E a gente sabe que as pessoas têm ciclos septenários, são ciclos septenários, a palavra certa é essa, mas são septênios, as pessoas vivem de 7 em 7 anos, o corpo todo muda. Então, a cada 7 anos, troca tudo. E se troca tudo, nós sabemos que é possível recuperar tudo, desde que o relógio biológico seja bem alinhadinho, numa condição de reostasia, focado em homeostasia, porque as pessoas na atualidade estão em reostasia, mas conspirando para a alostasia. Eles bebem refrigerante, porque estão indo em direção a adaptações. Querem se adaptar, o que tem refrigerante, vamos beber mesmo. Refrigerante é veneno. Como é que você faz uma oração a Deus? Como é que você faz? Como é que você faz uma oração a Deus antes de comer? Bota refrigerante, que é um veneno tóxico da moléstia, como dizemos no Nordeste brasileiro. E você diz, ó Deus, abençoe este alimento. Quem disse que se alimenta? Você está comendo veneno. Veneno. E pedindo a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 e 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Renovam-se cada manhã, e é grande a sua benignidade. E é mesmo? Porque como é que alguém faz uma oração, pedindo bênção de Deus, se intoxicando com refrigerante, e acha
que Deus vai transformar refrigerante em suco. Deus não vai fazer isso. Não, não faz, não fez e não fará. Isso é produzido para destruir, matar e roubar a saúde. Ponto final. É uma química doida. Mas a população não sabe. Então nós da naturologia temos essa tarefa de trabalhar forte nessa direção, mostrando que entre refrigerante e suco não deveria nem haver essa discussão. Nem deveria haver esse debate. É o ridículo que nós tenhamos que discutir esse assunto. Ridículo por quê? Na Bíblia Sagrada, repito, nós somos um projeto cristão. Na Bíblia Sagrada está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. E me permitam a leitura, a Bíblia judaica completa. A minha velhinha, assim, ó, surradinha, tá vendo aqui? A capinha já está afetada. É isso mesmo, faz parte. Eu quero ler para os amigos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o versículo 16 e 17, nessa tradução que eu gosto muito. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. As pessoas não dão que Deus não vai destruir. Ele está dizendo que vai destruir. Porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são esse templo. Que ninguém se engane. Verso 18. Ninguém se engane. Esse fundamento aqui, ele não tem negociação. Não há negociação aqui. Então, como você cuida do seu corpo, tem que entender com clareza. O que é homeostasia, reostasia e alostasia. Vamos aqui ao quadro. Tem que entender com clareza isso aqui, porque nós trabalhamos na linha da reostasia. Mas a população que vive em reostasia tende à alostasia, buscando adaptações, quer beber refrigerante, quer ter saúde. Nós vamos trabalhar na reostasia e em direção à homeostasia, que é equilíbrio, estado ideal e natural de saúde. Faremos isso trabalhando o relógio biológico no consultório. Que recursos nós temos para trabalhar? Esse aqui. Porque nós somos terapia natural. Nós não temos dúvida do qual é o nosso negócio, nossa linha, nosso trabalho, o nosso espaço, onde é que nós estamos. É isso aqui. E aí entra uma coisa chamada ciclo circadiano, com uma efetividade de 21 dias. A cada 21 dias você fecha um circuito no corpo humano. E o cliente vai ter, então, tempos de tratamento, que são ciclos que nós estabelecemos entre 21 dias a 28 dias. Eu vou fazer essa alteração aqui em tempo real, nesse quadro. Me permitam aqui, vocês estão acompanhando aí? Vou fazer aqui uma alteração em tempo real aqui nesse painel para deixar isso de 21 a 28 dias. Vai ficar bem organizadinho aqui, porque é isso que eu preciso deixar bem claro para todos. Pronto. Nós vamos organizar o ciclo circadiano com efetividade de 21 a 28 dias. É a média. São os tempos de tratamento do mais leve, caso clínico, 21 dias, e do caso mais profundo e complexo, 28 dias. E aí vem o retorno. O cliente vai para casa, vem no retorno, e esses tempos de tratamento você desenvolve desintoxicação e revitalização orgânica. E quais são os recursos que você vai usar? De imediato, ar, oxigenoterapia, água, hidroterapia, alimento, trofoterapia, trofos em grego é comida, terapia da comida natural,
banhos de luz, banho de sol e, em certas situações, equipamentos de cromoterapia. O repouso, onde você trabalha o que a gente chama de clinoterapia, que é a terapia de dormir, e a atitude positiva com a consciência espiritual, adoração a Deus. Isso é de imediato. Isso tem que ser ontem, para ontem. Isso não é para amanhã, isso é para agora. Urgente, urgentíssimo. Porque esse que está em amarelo aí na tela, depende a vida aqui agora. Pare de respirar. 5 minutos você está morto. Não beba água durante o dia de hoje, você está desidratado. Não se alimente de maneira correta, você vai entrar em desnutrição ou vai ficar gordo, intoxicado. Não tome banhos de sol e você vai perder vitaminas importantes. O seu metabolismo não vai reagir satisfatoriamente. A luz do sol é fundamental. Não durma de maneira conveniente e você vai ter uma dor de cabeça terrível, você vai ter um blackout, você vai bater o carro, você pode ter uma consequência gravíssima porque não dorme de maneira correta. E deixe de buscar a presença de Deus. Deixe de ter uma atitude positiva, uma consciência espiritual saudável e sua alma estará aberta às forças da maldade. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Então isso tem que ser no consultório claramente explicado ao seu cliente. Agora, no segundo momento, que ele vai poder praticar, vai ter que praticar dentro do tratamento, você vai usar recursos de apoio. Quais são os apoios? Fitoterapia, geoterapia, diálogo e aconselhamento. Você pode marcar novos encontros para aconselhar, pode aconselhar pelo Telegram, pelo WhatsApp, pode aconselhar com palestras virtuais, enfim, tem diversos caminhos. Você vai orientá-lo a buscar o melhor caminho do exercício físico, que é a cinesioterapia, a terapia do movimento preventivo, vai encaminhá-lo para o educador físico, para um quiropraxista, quando se fala no toque das artes terapêuticas manuais, e vai sugerir arte-terapia para ele praticar. São as terapias de apoio. É isso aqui que está aí na tela. Não existe naturologia clínica fora disso aqui. O que nós temos é isso aí. Ponto. Acabou. Ah, mas eu ouvi falar de uma cura do não sei o quê. Tá ligado a isso aqui? Não. Então não é nosso, querido. É outra coisa. E eu não vou gastar meu tempo com outra coisa. Eu vou me especializar. Eu vou ser o melhor que existe para o meu cliente nisto aqui. Porque ele veio procurar terapias naturais e sabe que está procurando terapias naturais com um cristão. Então eu não vou buscar um caminho que não seja este aqui. Isso definido, eu junto os dois painéis que mostrei para todos vocês há poucos instantes, aqui, nessa aula agora. E nos dois painéis você tem a importância da osmose quando você trabalha água e fitoterapia. Então compare as duas tabelas. A homeostasia em relação à naturologia clínica, quando você vai recuperar a osmose usando água e fitoterapia. Então você tem o que é tratamento imediato e um tratamento de apoio. Quando é que você vai trabalhar a temperatura interna? Como você já entrou com água e fitoterapia, você está combatendo a desidratação. Então, naturalmente, a osmose está melhorando muito e a temperatura interna, a febre interna, está caindo. Manuel Lezaeta Charan, em A Medicina Natural ao Alcance de Todos, fala profundamente sobre essa questão da febre gastrointestinal, que hoje já sabemos que é febre do peritônio. Então você trabalha de maneira muito sensata e sábia uma alimentação adequada, ou até um jejum, para melhorar a sua alimentação, melhorar o trabalho interno do metabolismo, e isso está conectado ao desbloqueio dos seus emunctórios corporais. O cliente terá resultados satisfatórios. Aí parte, então, para a coluna vertebral. O eletromagnetismo como um todo precisa ser trabalhado. Então, você pode indicar ao cliente geoterapia, que é a terra. Você vai orientá-lo para o repouso, que é de imediato, tem que dormir de maneira correta.
vai orientar em relação aos exercícios bem planejados, talvez um educador físico, um fisioterapeuta, um osteopata, um quiropraxista, para alinhar a coluna, e ele vai para a luz do sol, para trabalhar esse eletromagnetismo corporal, que vai potencializar o sistema nervoso, que lhe dará maior clareza mental, maior equilíbrio emocional, maior percepção espiritual, porque o conjunto do repouso com exercício, com luz, com contato com a argila, com alinhamento do corpo, promove isso. Eletromagnetismo e equilíbrio, homeostasia. E você vai trabalhar a psique desse cliente, trabalhando uma consciência espiritual e um diálogo que estimule a paz interior. Você pode sugerir arte terapia, e ele, naturalmente, vai aprender a respirar com calma, para controlar o batimento cardíaco, para controlar as suas emoções, respirando com calma. Tá aqui o método, tá aí na tela. É isso que o cliente objetiva. Tá aqui. E você não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Isso aqui é o trabalho. Nós trabalhamos com isso aqui. Então tem que ter essa visão. E foi para isso que você estudou 2 anos. Aqui novamente o cenário de homeostasia no painel que eu já mostrei, em conexão com a reostasia e a alostasia, para que você veja, nós trabalhamos no miolo em reostasia, certo? E aí as doenças associadas a envelhecimento celular, falência de órgãos e sistemas, doenças crônicas em geral e o desenvolvimento de cânceres e tumores serão enfrentados. Doenças associadas à intoxicação profunda, doenças nutricionais, inflamações, infecções produzidas por podridão interna, que afeta os emunditórios e bactérias que comem essa toxina, serão enfrentadas. Doenças associadas à perda da boa circulação de sangue e de linfa, desvio dos nervos por conta da coluna fora do lugar e todas as complicações associadas a isto, dores permanentes, serão enfrentadas. Doenças associadas à insuficiência respiratória, mas todas as doenças geradas no cenário emocional, intelectual, espiritual, que alteram os batimentos cardíacos e afetam a respiração, criando agitação nervosa, tudo isso vai ser enfrentado quando você usa as potências, ar, água, terra, planta, luz, alimento, etc, que estão aí na tela. Você trabalha aqui nessa perspectiva. O naturologista sabe disso. Termina o curso, ele iniciou uma compreensão. Quando você termina o curso, você começou a ter uma compreensão, mas ela não está fechada. Você nunca vai fechar. Você está sempre estudando, sempre conhecendo. Tem novidades da geoterapia, novidades da hidroterapia, fitoterapia infinita. O que não falta é planta. Nós nos concentramos em 24 plantas. Mas aqui no Brasil já se sabe de 5.000 plantas com perspectiva medicinal. Então, é para sempre, vai estudar sempre. E o segredo de um excelente profissional de saúde é estudar o tempo todo. Se você parar de estudar, você está derrotado. Derrotado, você está liquidado. Você nunca pode parar de estudar. Nós vamos lhe dar 6 meses, além do curso. Quando termina o curso, você não vai pagar mais nada depois que termina o curso, mais 6 meses, onde você acompanha as outras turmas. Tudo que for apresentado para elas, você acompanha. Todas as turmas que estão já formadas estão acompanhando, por exemplo, esta apresentação. As 4 apresentações. E todas as turmas que estão em desenvolvimento também têm acesso. Então, todo mundo tem acesso a tudo, o tempo todo. Por quê? Porque uma palavra aqui, uma palavra ali, um detalhe aqui, um detalhe ali, ajuda a criar ali aquela compreensão, aquela clareza que você precisava perceber para que no consultório, abençoando a vida do cliente, do cidadão que veio para a consulta, você possa dar o melhor. Isso para nós é inegociável. Bom, isso bem entendido, nós então já passamos por esses aspectos. Observem as doenças, como elas serão enfrentadas. E nós também falamos sobre o amor, não vou repetir, mas percebam que é uma conexão
entre as abordagens do amor com a homeostasia, e o amor entra exatamente na parte da consciência espiritual, que comunica a alma interior paz, serenidade, tranquilidade. Você tem um diálogo interno dentro desse lugar aí onde você conversa com você. Cada um de nós tem isso. É nesse lugar em que você conversa aí dentro com você mesmo que o amor precisa ser trabalhado. Nessa conversa que você tem dentro de você mesmo, é onde você tem que ter respeito por você, onde você tem que ter lealdade, verdade, um compromisso quando você fala com você mesmo. E quando você fala com Deus nesse seu lugar interior, precisa ter respeito, verdade, lealdade, compromisso. E é por isso que os cristãos dizem, perdoa nossos pecados. Não é da boca para fora, é nesse diálogo interior, verdadeiro, profundo. Quando você trabalha com amor, e amor, eu repito, amor não é sentimento. Amor é respeito, lealdade, verdade e compromisso. O objetivo do nosso trabalho é ajudar as pessoas a se respeitarem, a serem verdadeiras consigo mesmas, a serem leais consigo mesmas, a terem um compromisso com elas mesmas, para que possam ter saúde e quebrar um projeto de vida ruim que está destruindo a vida delas com desintoxicação, bloqueio dos 4 imunitórios, desvios da coluna e quadros psíquicos loucos, psicopatias. Só o amor pode quebrar com isto. E o amor faz isto, pelo poder de Deus, da maneira que estamos apresentando aqui e que apresentamos na aula número 1 e que ainda vamos mencionar na 3 e na 4. Chegamos então a um momento mágico, fantástico, maravilhoso, extraordinário da disciplina. Então não tem magia nenhuma aqui, o que tem é trabalho duro. Tem que acordar às 6 horas da manhã e beber água. E provavelmente usar um fitoterápico. Às 7 da manhã tem que estar esperto e fazer alimentação natural, fugindo de produtos tóxicos. Às 9, às 10, 11, 12 vai beber água. E aí você tem que ter o cuidado de que às 10 e às 11 poderá ter algum fitoterápico, dependendo do quadro clínico. E você estudou fitoterapia, você terá que saber disso. Porque você estudou. Ah, mas era tanto conteúdo, eu não lembro. Ok, refaça. Você tem mais 6 meses quando termina o curso para rever os conteúdos, sem pagar nada. Então, estou te dando um bônus e todos os alunos recebem. 12:30 vem o almoço. A sua alimentação vai ser o quê? Você tem que saber o que vai comer. Tem que comer com inteligência, com sensatez. Às 3 horas, às 4 horas, às 5 horas e às 6 horas você vai beber água. De novo. E poderá entrar fitoterápico, dependendo de cada quadro, para não ter dúvida. Às 18h30 é um jantar. Às 8h30 vai entrar água, 21h30 água, 22h30 água. E alguém diz, mas é muita água. Sim, é isso mesmo. Você está desidratado, meu querido. Você está todo intoxicado. Como é que você quer recuperar seu corpo se não tiver 3 litros de água? Que é o que eu estou botando aí para um adulto. Aí para uma criança, a metade. Se ela conseguir beber os 3 litros, maravilha. Deixa ela beber água. As pessoas querem colocar dentro do corpo um monte de lixo. Cultura podre. Por isso é que eu mencionei, num momento um pouco antes, que nós temos uma sociedade que está podre. Cabeça podre. As pessoas pensam podridão. O corpo fede. As pessoas estão intoxicadas. Intoxicação física, emocional, intelectual, espiritual, está todo mundo podre. Temos que tirar as pessoas dessa alostasia louca, adaptadas. Tirar disso. Eu não vou ficar aqui falando o nome de doenças nojentas, porque não há necessidade. É só você olhar ao seu redor. Onde é que você mora? Observa todo mundo ao teu redor. Está todo mundo doente aí. Perceba, as pessoas são doentes. Barrigudas, tortas, esquisitas. Está tudo intoxicado.
A função dos cristãos, da igreja, a função dos profissionais de saúde cristãos é ajudar as pessoas a saírem do caminho do mal, do caminho do diabo e trazê-las para o caminho de Deus, que é saúde, qualidade de vida no corpo, nas emoções, no intelecto, no espírito. Isso é medicina natural cristã. Ponto. E aí existe uma tabela de horários que tem que ser cumprido. E durante 25 anos eu utilizo essa metodologia, ela funciona não somente no meu trabalho, mas no trabalho de todos os ex-alunos durante 25 anos. Todos os contatos com os meus alunos estão aí no Facebook, estão nos grupos, e eles dão testemunho, está no site que a gente tem da faculdade ICCAR, para você entrar lá e ver. Está lá o testemunho. Nós damos muita ênfase em naturologia clínica aos tempos da vida. 70 anos é a duração da nossa vida, havendo vigor 80, e o melhor deles é enfado e canseira. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, diz o Salmo 90, o verso 10 e também o verso 12. Dos 0 aos 21 anos, as pessoas estão na primavera da vida e elas dizem, eu me preparo. Dos 21 aos 42, elas dizem, estou no verão da minha vida, eu disparo. Aos 42 aos 63, elas vão dizer, eu paro. E não estão mais no verão, estão no outono. E depois dos 63 para frente, é o inverno da vida, e eles dizem, eu reparo. A preparação, ela envolve uma educação perceptiva de 0 aos 21 anos. Então, o cliente e as pessoas de 0 a 21 anos precisam ter a sensibilidade de que estão numa fase para aprender. Mas nós estamos cheios de jovens que sabem das coisas, não sabem nada, está aprendendo. Não leram nem 5 livros sobre coisa nenhuma e acham que sabem. Dos 21 aos 42, o sujeito ainda não sabe. Ele está na autoeducação, porque aquilo que ele recebeu na primeira etapa, na primavera da vida, no verão, ele vai aperfeiçoando. E ele vai conquistando o seu espaço. Não há lugar para arrogância. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, só um instante. Não há lugar para arrogância. Não há lugar para prepotência. É o lugar da autoeducação, muita humildade, vai aprender com muitas outras experiências, vai conhecer grandes professores, vai fazer faculdade, vai fazer especialização, mestrado, doutorado. Dos 42 aos 63, ele tem a certeza e a convicção de que ele não sabe nada sobre a vida. E que os 2 grandes períodos lhe ensinaram a maior de todas as lições. De que ele deve buscar o autodesenvolvimento com humildade. E é normalmente quando o sujeito que vinha na fase da primavera e do verão entra no outono, e em vez do preparo e do disparo, eu paro para o meu autodesenvolvimento, a realização do melhor momento de minha carreira, e com muita humildade direi diante do Senhor, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. E finalmente chegamos à fase final da vida. E a fase é final da vida porque Deus determinou que é. Quando ele diz, na Escritura Sagrada, 70 anos é a duração da nossa vida, e se houver vigor, chega a 80. Mas o melhor deles foi muito enfado e canseira de quem se preparava, conquistava, realizava, e agora chega aos 63 anos e pensa, eu quero doar. É a fase do eu reparo. Aquilo que não pude entregar a Deus com o melhor das minhas capacidades, porque me reconheço limitado. Me reconheço limitado. Quais as doenças desenvolvidas ao longo de todos esses períodos? Que tipo de vícios, que tipo de mágoas, que tipo de transtornos? No consultório, o naturologista estará diante dessas cenas e desses fatos. O foco, o objetivo do trabalho está diretamente ligado com essas questões.
Bom, na próxima aula nós vamos tratar sobre como a formação que oferecemos permite uma condição técnico-profissional devida, e isso está ligado ao TCC e à construção de um pequeno vídeo de apresentação. Nós vamos fechar aqui a nossa segunda aula. Nosso primeiro grande momento na primeira aula foi conclusão do curso. Qual é o final da história? Quando o curso acaba, e aí como é que vai ser? Quer dizer, eu vou para o mercado, eu vou trabalhar, mas qual é a visão, qual é a mentalidade que eu tenho? No segundo, foco e objetivo. Nosso foco e objetivo, aí agora falando das terapias, falando dos tempos da vida, isso tudo ao longo de 2 anos se estudou. Mas vamos dar mais 6 meses para que você que está terminando o curso possa aperfeiçoar-se, ler, entrar no sistema tal, sem custo nenhum. É um bônus, joia? E nas próximas 2 aulas, que ainda vamos ter aqui, as 2 apresentações, nós vamos tratar sobre a construção do TCC e a gravação do vídeo, que é um negócio extremamente simples, no meu entendimento é. E você terá a oportunidade de perceber o fechamento dos trabalhos. Que trabalhos? O fechamento do curso. Como é que é a formatura, o que te espera daí para frente. E eu quero agradecer muito que você esteve conosco por 2 anos, está conosco agora no fechamento, e que nesse momento, nessa oportunidade, eu consiga transmitir para você esse painel final que foi apresentado no início do curso e que foi apontado como uma direção e que agora eu fecho mostrando que é isso mesmo. Nós não estudamos outra coisa fora dessa linha diretiva, tá certo? Então, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Estamos juntos na terceira aula e na quarta aula, que fecha esse painel de 4 aulas, que é da parte conclusiva de encerramento do nosso curso. Fica com Deus, grande abraço.